Vamos fechar os nossos olhos por um instante. Você que está aqui na igreja hoje, pela primeira vez, você também pode fechar os seus olhos. Você que está em casa, acompanhando essa transmissão, fecha seus olhos também. Pai, nós colocamos todo o nosso ser em Ti. Descansamos na Tua presença. E vir na Tua casa é para nós um refrigério. Buscar o Teu amor, ouvir a Tua voz, a Tua palavra, os Teus ensinamentos, significa muito para nós, porque é a Tua palavra que corrige os meus passos, e é a Tua palavra que conduz a minha vida. Obrigado, Senhor, por sempre se manifestar a cada um de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor nunca nos abandonou mesmo. O Senhor sempre se mostrou bem próximo, especialmente nos dias mais complicados para a gente. Nós sentimos que o Senhor já está conduzindo tudo. Nosso coração já se acalma. E a gente diz, obrigado. Somos gratos. Amamos o Senhor. Até porque hoje é um dia tão especial. Eu acredito, Pai, que o Senhor escolheu as mães para ser, de fato, um farol que mostra o Teu amor, sabe? Eu sei, Deus, que muitas pessoas não tiveram, talvez, uma experiência positiva de uma mãe. Mas nós que tivemos e sabemos, obrigado porque nós vemos o Teu gesto de cuidado, de amor, de presença em cada uma delas. Protege nossas mãezinhas, porque na verdade é o maior tesouro que nós temos aqui. Nós enchemos o nosso coração de amor, Deus, para dirigir ao Senhor nessa manhã e dizer, às vezes a gente nem merece tanto amor. Quando a gente olha para nossa mãe, para aquele cansaço silencioso, para aquela renúncia que não chama atenção, mas ela está constante, cuidando, amando, zelando, e a gente sabe disso. Então, obrigado pelo seu amor. Abençoa as nossas mãezinhas, dá saúde, dá aquilo que elas necessitam hoje. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus amados, hoje é um dia muito especial, não só porque é Dia das Mães, porque a gente está celebrando também o último domingo da Páscoa antes da Ascensão e Pentecostes. Ou seja, a igreja está posicionando a gente, está dizendo, olha, nos 2 próximos domingos, a gente vai ter aquele momento em que Jesus se despede, ele sobe, ele vai para o céu, e o domingo depois é o derramamento do Espírito Santo, Pentecostes. Pois bem, o que a igreja então hoje propõe para a gente? Que a gente meio que participe de um pequeno advento. Lembra do advento no final do ano que nos prepara 4 domingos para o Natal? A igreja como que nos prepara um pequeno advento para receber Pentecostes. E a palavra dele está inteiramente recheada para a gente ter um olhar cuidadoso sobre a presença do Espírito Santo. O primeiro ponto que a gente pode refletir hoje, queridos irmãos e irmãs, é Deus, Ele quer nos tornar a sua morada. Ele quer que de fato a gente seja a morada do próprio Espírito Santo. E se você entendeu bem o que a palavra de Deus hoje fala para cada um de nós, é a Bíblia mesmo que revela para a gente na segunda leitura, que diz, eu não vi templo, eu vi o próprio Deus que desce e quer fazer em nós a sua morada. Em outra palavra, nós ouvimos, se alguém me ama, isso foi no Evangelho, se alguém me ama e guardar os meus mandamentos, eu viverei nele e farei nele a minha morada. Pois bem, o que a gente está refletindo? Nós somos moradas do Espírito Santo.
Deus quer que a gente se torne essa morada do próprio Espírito. E aí, meu amado, eu quero te dizer isso com todo carinho. Você já viajou para um lugar que você gostou muito? Sim ou não? Quando você vai para um lugar que você ama, o que você diz assim? Eu quero voltar. Eu quero lembrar, por exemplo, o meu cerimoniário disse assim: padre, eu passei a virada do ano lá no Piscinão de Ramos. Olha, não vejo a hora de chegar a virada do ano de novo, porque eu quero ir de novo para lá. Ou seja, foi especial para ele, e é legal, não é? Ou seja, se a gente deseja voltar aos lugares que nos fazem bem, a gente deve imaginar o cuidado que a gente deve ter com a nossa vida, com a nossa alma, para preparar bem esse lugar aqui, para que seja um lugar agradável para o Espírito Santo. Amém, minha gente? Você está comigo, sim ou não? Ou seja, se a gente é a morada de Deus, se o Espírito Santo deseja viver conosco, o nível de atenção que a gente deve ter com as nossas escolhas, com aquilo que a gente faz com o nosso corpo, deve ser maior. Por quê? Porque é o próprio Espírito Santo que ali habita. Mas eu quero dizer, aquilo que já até está escrito, eu nem imaginava que ia estar escrito isso, mas o Espírito Santo, ele pode vir te visitar de vez em quando, sabe? Mas o desejo dele não é esse. O desejo dele é morar em você constantemente. Às vezes a gente vai, eu quero fazer um retiro, porque o retiro eu vou me encher de Deus, eu vou receber o Espírito Santo. Não. O retiro é para você reorientar. Porque na verdade, aquele que já recebe o Espírito Santo, já tem o Espírito Santo como a sua morada, querido, você comunga, você recebe a palavra de Deus, e isso tudo faz com que você já sinta: o Espírito Santo mora em mim. Amém, minha gente? Se você pode, coloque a mão assim na altura do seu peito e diga: obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor já mora em mim. Diga isso: eu sei que muitas inspirações e que todas as dicas, tudo aquilo que o Senhor conduz de bom, é a ação do Espírito Santo. Queridos, o segundo ensinamento que a gente pode ter hoje, e a gente guarda no nosso coração, é que nós temos um defensor. Número 2, temos um defensor e nós precisamos recorrer a Ele. Número 2, temos um defensor. O que é interessante a gente falar sobre isso? Na boa, quando a gente pensa na vinda de Jesus, o que aconteceu? Foram séculos e séculos que prepararam a vinda de Jesus, até o momento que João Batista, ele foi o último a anunciar: eis o Cordeiro de Deus, ele é aquele que a gente esperava, ok. Com o Espírito Santo não foi assim. Com o Espírito Santo, ele foi anunciado apenas por Jesus na Páscoa. Então foi muito pouco tempo, mas olha que interessante, porque Jesus fala o seguinte: olha, eu vou embora, vocês vão ver, no próximo domingo vai ter a ascensão do Senhor, mas não se preocupa, porque você vai ter aquele que vai santificar a tua vida para sempre, você vai ter aquele que vai cuidar de você para sempre. Em outras palavras, o que os padres, os apóstolos, aqueles que eram os grandes teólogos, eles falavam: olha, o Espírito Santo é a forma nova de ser, de viver Deus no mundo. Olha que interessante. Paulo vai dizer que o Espírito Santo é a forma com a qual o Espírito Santo, ele se faz presente na igreja por meio dos dons. E Jesus hoje está dizendo: olha, ele é o teu defensor. E o que a gente aprende com isso tudo? A gente está falando do Espírito Santo. É que a gente tem que recorrer a ele. Se ele é aquele que Jesus disse que vai ficar com a gente, se ele é aquele que Jesus disse que vai defender a gente, diga assim: eu preciso recorrer mais ao Espírito Santo. Em outras palavras, a gente costuma ter um certo nível de conforto. Quando alguma coisa legal te acontece, você sente uma necessidade de compartilhar isso, é natural. E você tem pessoas às quais você gosta de compartilhar a sua vida. Da mesma forma, quando as coisas não vão bem, a gente escolhe algumas pessoas também que a gente pode chorar. Seja um amigo, seja uma esposa, um marido, um diretor espiritual, o teu sacerdote. Mas de um modo especial, eu quero que você guarde isso no seu coração, sabe? A gente precisa recorrer mais ao Espírito Santo. A gente precisa bater mais lá na porta do Espírito Santo, por um único motivo, minha gente. Nós continuamente nos distraímos
com muita facilidade, nós estamos sendo treinados a viver sem atenção. Quem está cada vez mais mergulhando nas redes sociais, quem está cada vez mais mergulhando numa vida digital, você sabe que naturalmente, isso é um estudo científico que mostra que a gente vai perdendo o nível e a capacidade de estar naquele local ou de prestar atenção por muito tempo em um determinado assunto. O fato é que a gente precisa, no dia de hoje, reorientar a nossa vida dizendo: eu tenho que recorrer mais ao Espírito Santo, eu tenho que dar mais atenção ao Espírito Santo. E ontem eu li uma frase que eu achei muito interessante, que dizia assim: olha, se você ama Deus, que faz tudo por você, e você diz que Ele é tudo por você, mas se você não dá tempo para Ele, se você não estuda sobre Ele, isso é sinal de que de fato você não ama Deus como você fala. E por que eu digo isso? Porque a medida com a qual a gente para pensar, a medida com a qual a gente para refletir, a medida com a qual a gente para estudar as coisas de Deus, é a medida proporcional que a gente vai receber de volta o amor do Senhor. Amém, minha gente? Aí abra sua mão assim como padre, abra assim sua mão, diga assim: obrigado, Senhor, eu vou receber mais do que eu recebi antes. Ih, eu estou sentindo fraqueza, gente, é uma oração. Diga: obrigado, Jesus, porque eu sinto hoje que eu vou receber muito mais do que eu recebi antes. Diga isso: o meu amor está crescendo, eu quero estar mais perto de Ti. Diga isso: a partir de hoje, o meu compromisso é recorrer mais àquele que pode me defender, aquele que pode cuidar de mim. Amém. E eu termino a homilia hoje falando sobre o nosso terceiro ensinamento, a presença indispensável do Espírito Santo na vida de cada um de nós. O que é que a segunda leitura fala de hoje? Ela fala que a ação do Espírito Santo, ela foi preponderante para as escolhas da comunidade. Isso é muito legal. Por que a gente fala isso? Porque também a gente está vivendo numa era digital, onde é muito comum a gente ver a galera que influencia uma outra, e aquelas pessoas com as quais a gente se identifica, a gente começa até a ter uma compatibilidade de pensamentos. Em outras palavras, o que eu quero te dizer é o seguinte: aquele ditado que sua mãe dizia antigamente, sabe? Aquele que dizia assim: em casa a gente conversa. Não é esse, calma. Aquele que dizia assim: você não é todo mundo. Não, também não é esse, não. É aquele que diz assim: me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Em outras palavras, eu preciso te dizer isso, gente. Se você não tiver o Espírito Santo como critério, você vai ter qualquer influenciador. E desculpa, o influenciador, ele não está com nenhum nível de preocupação ética e moral. Porque se tiver um patrocínio, ele vai falar coisas que é contra até o que ele pensa, mas ele está recebendo para isso. Em outras palavras, se você quer se dar bem, quem deve te influenciar é o Espírito Santo. E como nós ouvimos hoje na segunda leitura, a Bíblia disse que o Espírito Santo, ele era a condição para que a comunidade escolhesse qualquer passo que iria dar. Em outras palavras, o que eu posso receber hoje com essa mensagem também é o Espírito Santo que conduz a minha vida. E isso é maravilhoso, porque a Bíblia mesmo diz que somente os filhos de Deus são conduzidos por Ele, por meio do Espírito Santo. Ele diz: são os filhos de Deus. E aí não faz exceção de todo mundo, mas Jesus falou no Evangelho de hoje que o mundo não conhece o Espírito Santo. Em outras palavras, essa outra mensagem de Efésios vai dizer: somente os filhos de Deus são conduzidos pelo Espírito Santo. Então, eu preciso preparar meu coração para ser morada. Em segundo lugar, eu preciso recorrer a Ele muito mais. E depois eu sou convencido de que, no fundo, Ele é uma presença indispensável na minha vida. Ele é um critério fundamental para a minha existência. E aí eu quero abençoar o seu coração e dizer: Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, viu, meus amores? Em outras palavras, por mais que a gente ame qualquer pessoa, e aquela pessoa possa te conduzir por um caminho que você nem entenda,
cuidado. Vou te oferecer propostas que não valem a pena, cuidado. Naquele momento você pode fechar os seus olhos e dizer, se conecte com o Espírito Santo e diga, Espírito Santo, me orienta. E é por isso que o Espírito Santo, ele age na verdade. E o compromisso da igreja é justamente esse. É espalhar ao mundo o amor do Senhor, a salvação de Deus e a verdade que vem do Senhor. Então, não tem erro. A gente não precisa descobrir um caminho novo. Os santos nos mostram que a vida em plenitude está no Senhor. Amém, minha gente? Os santos nos mostram que viver uma vida de excelência significa buscar mais a presença do Espírito Santo. Então, se você pode sair desse dia hoje mais agradecido ainda, você vai dizer assim, Senhor, eu te agradeço mesmo, porque eu estou aprendendo a amar o Espírito Santo. Eu estou aprendendo a viver e ser conduzido por Ele. Eu termino essa mensagem hoje dizendo, obrigado, Deus, porque o Senhor mora em mim. Eu sou templo. Obrigado, Deus, porque eu posso hoje recorrer mais ao Senhor. E por último eu posso dizer, eu já não vivo sozinho. O maior critério da minha vida é ser direcionado, ser conduzido e fazer as minhas escolhas segundo os critérios do próprio Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai,